Fisiologia do esporte, uma exclusividade somente aos atletas profissionais? Aqui, doutora Daniela Petro, no canal Não Engessa. Gente, não poderia iniciar esse vídeo sem falar sobre o que é fisiologia. Fisiologia é o estudo do funcionamento do corpo humano e quando falamos sobre a fisiologia do esporte, estudamos a correlação desse funcionamento associado à prática para potencializar a performance do atleta. E você, como eu, amante do esporte, podemos através da fisiologia otimizar nosso desempenho, logo, nossos resultados. E hoje no canal Não Engessa, nosso bate-papo com o especialista. Tenho aqui comigo Gustavo Jorge, professor em Educação Física e especialista em Fisiologia do Esporte, para falar um pouco sobre a relação entre a fisiologia, não somente aos atletas profissionais, mas principalmente para nós, réis mortais, atletas não profissionais, apaixonados pelo esporte. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Dani, tudo bem? Pessoal do Não Engessa, vai ser um prazer, um bate-papo bem bacana. Gustavo, eu queria começar falando com você, o que eu acho mais importante é primeiro explicar um pouquinho pra gente sobre o que é a fisiologia. Então, interessante, já que a gente vai falar sobre fisiologia para não atletas, a fisiologia surgiu basicamente nos esportes de performance no final da década de 80, ali, no meio da década de 80, no final da década de no começo da década de 90 aqui no Brasil, e principalmente nos esportes ligados ao futebol. O futebol ficou muito conhecido a fisiologia do exercício, é o esporte mais popular aqui no país. Mas aí, com o passar do tempo, o entendimento das pessoas que a atividade física faz parte de uma rotina, de uma programação, de um projeto de saúde, a fisiologia do exercício nada mais é do que um estudo muito mais fino e um pouco mais profundo do que o corpo humano reage à atividade física. Eu vi que assim, o mais importante é você faz para aquele atleta ou para um atleta tanto profissional quanto para o atleta como eu, por exemplo, que gosto de fazer esporte, você faz um estudo mais individualizado, né, daquela pessoa. No caso, não tem muito um protocolo, né? Como é que funciona isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a ideia é de você individualizar o processo. O corpo humano reage de maneiras diferentes para esportes diferentes e para metabolismos diferentes. Então você tem pessoas que têm características para fazer esportes de longa duração, tem pessoas que têm características para fazer esportes de curta duração. Então, a partir do momento que você consegue fazer um estudo individualizado, baseado em testes e avaliações metabólicas, avaliações de força, avaliação de potência. Então a fisiologia ela tende a fazer um perfil fisiológico individualizado para entender quais são as características daquele indivíduo e fazer com que ele tenha um melhor direcionamento para o esporte, automaticamente melhorando a performance e principalmente, no nosso caso, diminuindo a lesão. Então vamos lá, quando a pessoa chega para você numa primeira consulta, como que é o funcionamento, como que é o seu dia a dia, num primeiro atendimento com a pessoa? Então só para você entender, vou fazer uma analogia com os profissionais, por exemplo. Na época que eu trabalhei no Santos, eu era fisiologista Melhor esporte, melhor time. Na época que eu era fisiologista das categorias de base do Santos, para eu entender as características do meu atleta que estava chegando no clube, eu fazia um teste genético, uma coisa que normalmente a gente não faz para atletas não profissionais. Mas para eu levar uma realidade para atletas não profissionais, eu preciso primeiro fazer uma grande anamnese. Então, as características, o histórico, qual que é aquele recordatório relacionado ao treinamento daquela pessoa. Baseado nisso, hoje eu acredito muito nas questões do movimento. As minhas avaliações baseadas no movimento, elas são importantes. Eu preciso entender quais são as principais prioridades básicas para aquele indivíduo começar a treinar. Aí eu vou buscar as avaliações metabólicas para entender os limiares ventilatórios, o VO2 máximo dela. Preciso fazer as avaliações de força, preciso entender se ela tem alguma diferença entre membros. Preciso saber como é que está a potência muscular dela e as avaliações funcionais. Isso o indivíduo saudável, tá? Que está vindo buscar performance e melhora no rendimento. Agora, eu tenho também aqui no caso da clínica, indivíduos que estão buscando uma transição, ou seja, que acabam fazendo uma reconstrução do ligamento cruzado anterior,
passou pelo processo da fisioterapia e vem buscar uma transição, um retorno ao esporte. E aí eu trabalho muito mais individualizado, ou seja, além das prioridades de treinamento, eu vou buscar o trabalho baseado na lesão. Por que aquela lesão aconteceu? Então eu não vou tratar a lesão já foi tratada, eu vou buscar o que fez com que aquela lesão acontecesse, para que ele continue fazendo a atividade dele e não se machuque mais. Então acho que o mais importante é a gente perceber a importância do seu trabalho, tanto nas pessoas que vão iniciar, né, uma atividade esportiva. Então, como a gente estava falando, os atletas não profissionais que querem começar para um próprio conhecimento do corpo, e também o papel da fisiologia do esporte na recuperação dos pacientes, né, para o retorno às atividades. Acho que isso é a parte mais importante. Existe na maneira de prevenção como uma maneira de tratamento também. Eu acho que o grande X da questão é você pensar em minimizar dano. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento do teu corpo, você tem um estudo um pouco mais aprofundado das características do seu organismo relacionado ao exercício, ao esporte que você quer fazer, fatalmente você vai ter problemas com esse esporte. Ou seja, eu vou tentar encurtar os caminhos, juntar as arestas e fazer com que esse esporte que você está querendo buscar, você tenha uma melhora no rendimento e fatalmente não se machuque. Ou seja, uma medicina preventiva. Uma dúvida minha, uma curiosidade pessoal. Já existiu alguma pessoa que chegou para você com uma intenção de fazer algum esporte, você faz um estudo dessa pessoa e você fala, não, olha, o seu perfil não rola você fazer esse esporte? Não tenha dúvida. Eu acho que assim, não existe esporte proibido. Mas tem pessoas que têm uma característica para fazer esportes de longas distâncias, tem pessoas que têm características para fazer esportes de curta distância. Então você começa a entender por que essa pessoa está se machucando. Talvez a histologia muscular dela não é para ficar muito tempo num esporte, ou seja, de longa duração. Talvez um esporte de curta duração com mais potência é o esporte que ela precisa fazer. Bom, gente, eu acho que não resta a menor dúvida depois dessa explicação que a fisiologia do esporte é a nossa maior aliada, tanto para os atletas profissionais como para os amantes do esporte como eu, que pretende fazer atividade física. A grande sacada é que a partir do momento que praticamos atividade física, procurar profissionais como o Gustavo, fisiologista do esporte, poderá ajudar na manutenção, ganho e melhora da performance, independente se fizer uma breve caminhada no parque ou uma corrida de 5, 10, 21 ou 42 quilômetros. Eu fico por aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença do Gustavo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Não, obrigado. Um grande beijo. Até o próximo Não Engessa. Não se esqueçam, curtam o canal, mandem sugestões, toquem o sininho. Nós estamos aqui para ajudar vocês.